Glória. Pode se assentar nessa noite em nome de Jesus. A palavra vai ser um pouco extensa, mas nós nunca podemos deixar de adorar o Senhor, porque a Bíblia diz, irmãos, no livro de Salmos 22, versículo 3, que Deus ele habita em meio aos louvores. Glória a Deus. Amém? A palavra no livro de Salmos 22, versículo de número 3, diz que Deus, ele habita em meio aos louvores. Vou frisar mais uma vez, irmãos. A palavra diz, glória a Deus, no livro de Salmos 22, versículo 3, que Deus habita em meio aos louvores. O louvor é a parte mais importante de um culto, porque é o momento que você está dando, você está entregando a Deus, e Deus ele olha o teu coração como está sendo a tua oferta. É assim que Deus faz. Compreende, sim ou não? Quanto melhor a sua adoração a Deus, mais resposta você terá. Quanto maior for a sua adoração, mais resposta de Deus você terá. E sempre vai ser assim. E eu já vou dizer para vocês que quando nós partimos dessa terra, que nós estivermos nas mansões celestiais juntos com o Senhor, nós iremos cantar de dia e de noite adorando ao Todo-Poderoso, ao El Shaddai. Amém? Lá não vai precisar mais ministração de palavra, lá não vai precisar mais orar por cura, nem por libertação, lá não vamos precisar orar por prosperidade, porque lá já vai ser dessa maneira, já vai ter tudo isso. Você não vai ficar doente, você não vai chorar, você não vai sentir tristeza. A única coisa que você vai fazer é adorar. Obrigado, Jesus, obrigado, obrigado, eu te adoro, Todo-Poderoso, El Shaddai, Deus grandioso, resplandecente. Ô glória, ô glória. Vocês estão aqui nessa noite, irmãos? Fala assim para o teu irmão: nessa noite você irá aprender a lei da semeadura. Glória a Deus. Queridos, nós não temos como falar de semeadura se não começarmos a falar sobre autoridade, porque as duas coisas estão ligadas uma na outra. Às vezes você tem uma promessa, às vezes Deus prometeu algo para você, e isso já faz tantos anos e até hoje não se cumpriu, e você não sabe o porquê que não se cumpre. Uma coisa é certa: cada um de nós aqui temos uma promessa que foi gerada em Deus antes da gente nascermos. Deus tem uma promessa para você, Deus tem um chamado para você. Há algo que foi formado e gerado no mundo espiritual antes de você ser gerado no ventre da tua mãe. Isso foi gerado em Deus para que Deus pudesse derramar sobre a tua vida. Às vezes nós nos perguntamos: o que será que Deus quer de mim? Eu estou falando porque às vezes eu me pergunto, irmãos. Às vezes eu sento em casa, eu estava atendendo alguém assim que eu cheguei de viagem, acho que foi a Aline que esteve lá em casa, e eu estava falando para ela assim, às vezes eu entro em conflito comigo mesmo. Às vezes eu paro e fico: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Afinal de contas, o Senhor me chamou para quê? O Senhor quer que eu fique presidente da igreja? O Senhor quer que eu ministre louvor? O Senhor quer que eu cure os enfermos? O Senhor quer que eu vou para a África? O Senhor quer que eu vou para a China? Para onde o Senhor quer que eu vá? A China não, irmãos. Não é para a China não, que está fria. Não, mas lá está morrendo menos gente que aqui. Talvez é melhor você ir para lá. Então às vezes eu fico perguntando para Deus o que é, mas isso é um questionamento que nós fazemos. Só que nessa noite, filhos, eu quero trazer algo de Deus para a tua vida. Eu quero trazer uma revelação de Deus para a tua vida, para que aquilo que foi gerado no mundo espiritual antes de você nascer, seja liberado e desatado na tua vida. Então você já se prepara. Nós saímos de ministrações onde começava às 7 da noite e terminava às 11 horas. Ninguém reclamava não, ficava até o final. O tema é muito extenso, não vou conseguir abranger todas as áreas que eu gostaria de chegar, até onde eu gostaria de ir.
mas eu vou tentar fazer o meu melhor aqui para que você consiga compreender e entender a palavra do Senhor de uma forma palpável. Vamos começar por Romanos, capítulo de número 13. Vamos começar falando sobre autoridade. O que é uma autoridade? Para que nós possamos entender a hierarquia que há no mundo espiritual. Irmãos, isso que eu vou falar aqui hoje é forte. É uma palavra forte. Que eu tenho certeza que se você colocar em prática, irá mudar a tua vida, vai mudar a tua história. Vai mudar, vai transformar. Começamos então aqui em Romanos 13, versículo 1, diz assim: toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores. Fala assim comigo: toda alma. Então automaticamente você tem que estar sujeito à autoridade. Não está falando alguma alma, algumas almas estejam sujeitas, não, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, que estão acima de nós, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Essa palavra é uma palavra muito forte, porque está falando que aquele que resiste a uma autoridade, seja ela espiritual ou não, ele vai trazer sobre si condenação. Você quer ver uma coisa? O Jonas é advogado, e às vezes ele pega algumas causas na justiça para ele poder fazer a parte de advogado ali. Agora eu quero fazer uma pergunta para você: qual é a maior autoridade dentro de um tribunal? Quem? É o juiz. E aquilo que o juiz sentenciar, o que ele falar tem que ser cumprido, sim ou não? Por quê? Porque se não for cumprido, o que acontece? Vai preso, porque ele é uma autoridade. Então nós precisamos em primeiro lugar entender o que é uma autoridade espiritual. Se você não entender o que é uma autoridade espiritual, irmão, você não é crente, você não vai viver dentro de uma igreja nunca. Você vai ficar de passeio lá dentro. Toda a autoridade, ela vem de Deus. Tanto ela certa ou errada, ela vem de Deus. Nós estamos vendo isso acontecendo no Brasil, nos dias de hoje. Porque são 3 poderes, e um dos poderes está dominando e fazendo o que eles querem, porque eles têm autoridade para isso. E foi constituído por quem? Por Deus. Se estão lá, foi porque Deus colocou. E a mesma coisa acontece dentro de uma igreja. Quando nós estamos dentro de uma igreja, Deus chama um homem e fala assim para ele: você vai abrir um ministério, você vai fazer assim. E Deus vai dar para ele revelações de como tem que ser, o andamento, de como deve ser seguido, como tem que fluir, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve fazer. Deus vai falar com quem? Com o anjo da igreja. É por isso que ele fala lá no livro de Apocalipse: ao anjo da igreja em Éfeso, ao anjo da igreja em Esmirna, ao anjo da igreja em Filadélfia. Não está falando assim ao irmão que sentado no banco da igreja Filadélfia, está falando ao anjo, está se direcionando ao anjo, a autoridade da igreja. A lei da semeadura começa aí, tudo começa aí, na autoridade que foi dada para quem está em cima do altar. Só que Deus é um Deus de propósitos. Deus não quebra princípios e nem propósitos. Se Ele tem um propósito na vida de uma pessoa, Ele não vai quebrar os princípios da palavra para fazer aquilo que você quer, que vai contra o que a palavra dele diz. Compreende, irmãos? Então presta atenção no que eu vou te dizer. Às vezes as pessoas buscam no pastores, porque veem como homem de Deus uma resposta de Deus, ou então eles buscam no pastor um conselho, que é o que muito acontece, é muito comum, irmãos. O crente nessa igreja para pedir conselho e não seguir nada do que eu falo, é aqui. Isso acontece aqui. Isso é aqui dentro, irmãos.
Ou crentes que quando eu falo faz assim, quer fazer de outro jeito, que não tem jeito, é aqui, nessa igreja. Se eu mando fazer de uma maneira, é porque eu tenho a revelação que é para fazer daquela maneira. Porque Deus falou comigo. Eu não vou fazer algo que Deus não mandou eu fazer. Mas o problema está no princípio da autoridade. O respeito na autoridade. E isso é algo sério e muito importante para a tua vida espiritual. Se você quer crescer, obedeça os vossos líderes. A palavra diz, eu acho que em Pedro, ele fala, porque um dia nós estaremos diante do Senhor para prestar conta de cada alma que está aqui dentro. E nós temos que prestar conta, não gemendo. Vocês entendem, sim ou não? Por exemplo, o dono do Banco Santander, quando ele abriu a empresa, ele abriu com um direcionamento. Quem estava lá dentro tem que seguir, que trabalha para ele, tem que seguir as regras, sim ou não? Se você quer ser cliente do Santander, vai ter princípios que você vai ter que seguir, que é deles, e você tem que fazer, sim ou não? Dentro de uma igreja, é mais sério ainda, porque é espiritual. É espiritual. Eu jamais vou dar um conselho para você que eu vou te colocar no buraco. Se você me pedir um conselho e eu falar para você assim, espera que eu vou orar em Deus, espera, porque Deus vai dar a resposta. Se eu falar para você, eu sei, e é isso aqui, é porque eu sei o que eu estou te falando. Se eu te falar para você, eu não sei, é porque realmente eu não sei. Então eu também não vou te dar um conselho que eu não sei. Se eu sei, eu sei. Se eu não sei, eu não sou super-homem. Mas o problema da igreja de hoje é que elas têm quebrado o princípio de autoridade. Já não respeitam mais o anjo da igreja, irmãos. Esse é o problema, porque a bênção não chega na vida de muitas pessoas. Aqui nessa igreja eu tenho visto muitas pessoas sendo abençoadas, muitas pessoas trocando de carro, comprando apartamento, comprando casa aqui dentro, sabe por quê? Porque estão debaixo de uma autoridade. E quando se submetem à autoridade, o que a autoridade abrir a boca e liberar acontece. E eu já vejo outros lutando e não vai para lado nenhum, fica patinando e não sai daquilo. Não adianta falar que honra o pastor. Vem aqui, pastor Muriel, fica aqui na frente aqui. Não adianta falar que honra o pastor. Eu vou falar o que Deus está mandando falar. Estou saindo já fora do que está ali já. Está acontecendo aqui dentro? Eu não sei. Não adianta falar que honra o pastor e depois chegar por trás. Você viu lá o apóstolo? Você viu, cara? Não concordo com o que ele faz lá não. Se você não concorda, sai da igreja, irmão. É melhor. Estou te falando. Sai. Porque você está em rebeldia. E a mão de Deus, a hora que te pegar. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, que a coisa fica feia. Eu estou te falando para você. A coisa fica feia. Aí você vai ter que sair ligando pedindo perdão ainda. Isso aconteceu com Abraão quando esteve com Abimeleque. Abimeleque foi e pegou Sara como esposa. Está lá no livro de Gênesis capítulo 20. Não vou ler inteiro porque não é o contexto. Mas Deus está mandando, eu vou falar o que Deus está falando. E eu estou na unção, hein? Ah, meu Deus do céu. Presta atenção nisso aqui. Ele vai e toma Sara. Porque Abraão fala para ele que ela é a irmã dele. E realmente é. Mas só também era esposa. Ele devia ter falado que era esposa. E ele leva ela para dentro do palácio. Mas antes dele se deitar com ela, Deus dá um sonho para ele e começa a pôr a mão em Abimeleque e começa a arrebentar o reinado de Abimeleque. Uma coisa assim. Para você ver a autoridade que estava sobre Abraão. E nós vamos falar disso daqui a pouco. A palavra vai ser um pouco longa hoje, aguenta aí. Mas vai ser bênção para a tua vida. Se você colocar em prática tudo, se eu fosse você, eu chegava em casa e assistia de novo. Até entrar na cachola. Aí ele tem um sonho e Deus fala com ele. Que ela era uma mulher casada. Aí ele pega e chama Abraão. Fala, rapaz, o que você está arrumando comigo aí? Você quer acabar com o meu reino? O que eu fiz? O que eu pequei contra ti para você fazer isso comigo? Coloca lá para mim, Gênesis 20. O penúltimo versículo. Nós ganhamos tempo que eu leio daqui, não preciso ficar abrindo aqui, tirando fora do contexto.
Olha o que aconteceu. Olha o princípio de autoridade. O que é uma autoridade espiritual sobre a vida de uma pessoa? Orou Abraão a Deus, e Deus sarou a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Quando ele descobre, ele devolve Sara, e a Bíblia diz que ele vai e oferta na vida de Abraão. Ele oferta na vida de Abraão, está escrito lá antes, se você ler o capítulo inteiro você vai ver. Ele ofertou na vida de Abraão, e Deus fala que é para Abraão orar por ele, que através da oração de Abraão Deus iria curar toda a terra. Isso é uma autoridade espiritual, e essa mesma autoridade, ela está em cima do altar de qualquer igreja no Brasil e no mundo. Isso não vai mudar. O que muda é como a autoridade se comporta diante da igreja, porque ele pode ser uma autoridade vinda da parte de Deus, mas corrompida, ou ela pode ser uma autoridade em cima do altar, vinda da parte de Deus, e um homem totalmente santo que vai abrir a boca e vai acontecer. Depende. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer nessa noite? Se Abraão não tivesse liberado para ele a cura, e orado por ele, e abençoado ele, ia morrer todo mundo, porque a autoridade estava sobre ele. Então esse é o princípio de autoridade. Então há um princípio de autoridade que não pode ser quebrado, irmãos. Se o pastor te direcionou, pode fazer. Nunca vá contra uma liderança espiritual, porque uma hora a fatura chega, mais cedo ou mais tarde. Chega. A fatura chega. Contra homens de altar, você não se preocupa não, que esses aí é com Deus. Se você não concorda, sai, é mais fácil. Não concorda, sai, não faz mutim dentro da igreja, que estou te falando. Espírito de Jezabel, como foi ministrado lá, quem acompanhou as ministrações sabe. Se você não acompanhou, você perdeu, não perdeu, que dá para entrar ainda e assistir todas as ministrações, e você vai ver qual que é o espírito que atua no meio da igreja para tentar destruir igrejas. Você sabe como começa? O zum zum zum. Você viu a irmãzinha? Você viu o fulano? E a bispa, você viu? Nossa, aquela mulher se acha, né? Pega o microfone, ela acha que ela é a Madonna do gospel. Vocês estão entendendo? É assim que começa. O diabo começa com zum zum zum. O apóstolo vai fazer tal coisa, eu não concordo. Mas como você não tem que concordar ou discordar? Eu sou a liderança espiritual, eu sei o que eu estou fazendo. Se não concorda, sai. Sai, irmão, se desliga. Talvez você está impedindo o crescimento da igreja. Como aconteceu quando a pessoa saiu, a igreja cresceu. A pessoa estava aqui amarrando, oração contrária dentro da igreja, feitiçaria. Não funciona assim. As coisas não funcionam assim, há princípio de autoridade. E a coisa é tão séria, mas tão séria, irmãos, esse negócio de autoridade espiritual, que eu quero mostrar agora para você dentro da palavra, para você ver se encaixa dentro da tua cabeça de uma vez por todas, e começa a entrar na linha daquilo que eu tenho ensinado e daquilo que eu tenho falado com vocês. O maior interessado que você prospere aqui dentro sou eu. Porque se você prosperar, o altar prospera, a igreja prospera. Nós compramos o prédio do lado, compramos ali embaixo, ali o outro terreno, a gente rebenta tudo isso aqui e faz uma igreja para 3.000 pessoas. Ou você acha que Deus quer nós limitados aqui dentro, aqui num espaço que cabe só 200 pessoas? Você acha que essa palavra que Deus dá para nós aqui, tanto de revelação de palavra, é só para você? Essa mesma palavra Deus quer trazer para as demais pessoas. Quanto mais pessoas estiverem dentro da igreja, é isso que Deus quer, porque as pessoas vão ser libertas através do quê? Palavra. Olha a autoridade como funciona. Fala assim comigo: anjo, arcanjo, querubim, serafim. De novo: anjo, arcanjo, querubim, serafim. Qual que é a primeira classe de anjo? Serafim. Qual é a primeira classe de anjo? Olha como que funciona a questão da autoridade espiritual. Eu estou falando isso porque eu vejo crentes: diabo, eu te piso na cabeça, diabo, eu te esmago, diabo, tu é um derrotado. Não fala o que você não sabe, fica quieto, irmãos. Você não pise ninguém, você não faz, pode ser no nome de Jesus o que for.
não te dá direito a fazer nada disso. O diabo é um amaldiçoado, o diabo é isso, o diabo é aquilo outro. Fica quieto. Eu estou falando para você, vai ser melhor para você se você ficar quieto, bem quietinho. Hã? Judas, versículo de número 8. Não, versículo número 9. Olha isso aqui. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, ele não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Ele quem? O diabo. Mas ele disse: o Senhor, quem te repreenda? Fala mais alto, igreja, quem repreenda? O Senhor que tem que repreender. Aí tá um tal de crente hoje, eu faço, eu piso, eu mando, eu faço, eu não sei, porque eu piso na cabeça da serpente, que eu piso na cabeça do diabo. Irmãos, o que eu estou falando coisas com base daquilo que eu sei, o que eu estou falando para você. Eu tenho observado já há algum tempo, eu estou com 29 anos, ano que vem eu estou fazendo 30, que eu tenho observado ao longo desse tempo, todas as pessoas que começam a jogar maldição em cima do cão, passa pouco tempo, elas caem e não se levanta mais. Eu já instruí várias pessoas de dentro dessa igreja. O último falou assim para mim: eu nunca mais eu caio, acabou. Porque o diabo é um derrotado, porque eu piso nele. Se ele fosse tão derrotado desse jeito, o mundo não estaria no maligno, não. O mundo daria todo mundo em Cristo Jesus. Eu não estou aqui exaltando ele, não, irmãos, presta atenção. Não estou aqui exaltando o diabo, não. Só estou falando para você que o próprio arcanjo Miguel, que é o general dos exércitos de Deus, não ousou pronunciar nada contra o diabo por causa de princípio de autoridade. O diabo estava acima dele, mesmo sendo caído, ele continuava querubim, estava acima dele. Vocês estão entendendo como que funciona? Aí eu vejo os crentes amarrando, que eu amarro, porque eu piso, porque eu faço, e está mais destruído do que o diabo. Como entender isso aí? Ensinei para os irmãos princípio de oração. Ensinei já para vocês princípio de oração. Não se ora se colocando em brecha de ninguém. Diabo, eu te expulso dessa vida, sai dele. Não é assim que funcionam as coisas, não. Em nome de Jesus, Pai, cura essa pessoa, liberta essa pessoa, vai embora, tira o eu da frente, que nós não somos nada, irmão. Se não for por Deus, nós não somos ninguém, nada, 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 nada. Vocês estão entendendo o princípio de autoridade, sim ou não? Isso que eu quero saber. Compreenderam? Agora abre em Atos capítulo 19, versículo de número 11. Eu estou falando porque eu vejo os crentes falando: eu piso, eu aconteço, eu faço. Você não faz nada, irmãos, não faz nada. Quem faz é Deus. O dia que você achar que você é alguma coisa, Deus arrancar o Espírito Santo, você vai ver que você não é ninguém. Você vai ficar rodopiando, pedindo para Ele: Senhor, me envia de novo o Espírito Santo, me manda. É isso que você vai fazer. Vocês estão entendendo? O que eu gosto nessa igreja é de palavra. Gosto de trazer palavras sólidas, consolidadas. Então, se o arcanjo Miguel respeitou uma hierarquia, por que que você, como membro da igreja, não respeita a autoridade superior a você? Por quê? Estão pregando nos dias de hoje, pastor Muriel? Estão pregando nos dias de hoje que a mesma autoridade que você tem, eles também têm. Porque tem o Espírito Santo igual você, então a autoridade que você tem, qualquer pessoa tem. Como se assim funcionasse desse jeito. Como se funcionasse desse jeito. As coisas não funcionam assim, igreja. Não é assim que funciona. Presta atenção, eu vou provar isso na Bíblia, porque tudo é na Bíblia. O negócio está na Bíblia, tem que ser provado. É aqui, é palavra. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Pela mão de quem? De Paulo. Quem Paulo era? Ele era um apóstolo. Versículo 12.
De sorte que lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos, e as doenças deixavam e saíam deles os espíritos malignos. Ora, também alguns dos judeus exorcistas, ambulantes, tentavam invocar o nome de Jesus sobre os que tinham o espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo... Tá ok. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, um dos principais sacerdotes. Então peraí, está vindo de família de sacerdote. Não está falando de qualquer pessoa. Está falando de pessoas que eram filhos de sacerdote. E a palavra nos ensina que a linha sacerdotal, ela passa de pai para filho até o final. Ou seria, os filhos de Seva também eram sacerdotes, porque estavam dentro de uma linhagem sacerdotal. Coloca o próximo. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: a Jesus eu conheço, e eu sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Então o homem no qual estava o espírito maligno, saltando sobre eles, apoderou-se de 2 e prevaleceu contra eles, de modo que nus e feridos eles fugiram daquela casa. Esse é o princípio de autoridade espiritual. Paulo tinha autoridade vinda de Deus sobre a vida dele? Sim ou não? Sim. Mas se o poder está no nome de Jesus, sem a autoridade instituída por Deus na vida de uma pessoa, por que os 7 filhos dos sacerdotes foram expulsar o demônio e apanhou e teve que sair correndo nus? Por quê? Por quê, irmãos? Responde para mim. Não, porque eles não tinham autoridade vinda do céu. Nós temos autoridade no nome de Jesus quando essa autoridade é nos dada. Ela tem que ser ligada por alguém. Você não pode sair fazendo achando que você vai fazer. Você não vai fazer, porque quem faz é Jesus Cristo. Paulo estava ligado. Paulo tinha autoridade vinda do céu, porque a Bíblia diz que quando ele estava indo para o caminho de Damasco, Jesus aparece para ele, fala com ele, usa um sacerdote, depois ele é batizado e então ele se torna um missionário da palavra do Senhor. Aí ele é revestido com o Espírito Santo, autoridade e poder. A partir daquele momento, Paulo então começa a operar sinais e maravilhas. Mas porque foi ligado, alguém colocou a mão sobre Paulo e o autorizou no mundo espiritual para aquilo acontecer. É forte. É forte. Talvez você vá expulsar um demônio sem ter essa ligação na tua vida, e isso pode até acontecer, de você conseguir expulsar o demônio, sair e ir embora, através do nome de Jesus. Mas você sabe o que acontece? Você vai carregar a bagagem dele nas tuas costas, porque você não estava autorizado no mundo espiritual para aquilo. Presta atenção, Jesus chama os 12 discípulos, e chama 70 discípulos. E a Bíblia diz que ele manda, ele envia de 2 em 2 e fala para eles: ide em meu nome, curai os enfermos e expulsai os. Mas eles foram enviados. Jesus autorizou eles. Tinha uma autoridade. Então esse é o princípio de autoridade que a igreja tem que entender. Se você não entender que o pastor da igreja é autoridade sobre a tua vida, você só vai andar para trás, irmão, vai ficar que nem caranguejo andando para trás. Não vai. Não vai funcionar para você. Não vai. Não vai. Infelizmente é assim. E todo mundo tem que ter uma cobertura. Eu vou contar algo para vocês. Vocês sabem que nós estávamos dando cobertura para a igreja do Jardim Aeroporto, para a igreja na África, vocês lembram disso? E para o apóstolo Nivaldo, que está para abrir a igreja lá em Portugal. Esses 40 dias que eu fiquei ruim, que foi um tratamento de Deus na minha vida, por isso que eu falo para você que é melhor você não cair na mão de Deus, que o negócio fica feio para o teu lado, como experiência própria. Imagina um cara que fez uma vasculhadura na vida desde quando nasceu até hoje, mas não ficou um segundo sem eu lembrar e começar a pedir perdão até para a cadeira, me perdoa porque eu te tirei daqui e te pus aqui. Foi eu. E uma das coisas que eu fiz foi entrar no grupo de cobertura e falar assim para eles: presta atenção, eu não vou cobrir vocês, parei aqui.
Não estou em condições. Porque eu entendo que há transmissão de autoridade espiritual para autoridade espiritual. Então eu não vou mais cobrir vocês. Liguei para o pastor de Ribeirão, liguei para o pastor da África, falei com eles, irmãos. Conversei. O pastor da África me mandou um áudio, quase chorando. Pastor Azevedo. Eu amo ele que nem um filho. Imagina uma pessoa totalmente submissa. O que eu falar para ele, ele faz. Não faz nada sem me consultar. Nada. Apóstolo, eu estou com uma dúvida, posso fazer isso? Apóstolo, eu tenho uma dúvida, o que o senhor acha disso? O dia que eu falei para ele que eu não ia cobrir ele, a minha esposa está aqui, ela ouviu o áudio. Irmãos, me partiu o coração. Me partiu o coração. Sabe o que é partir um coração? Partiu no meio. Me partiu. Mas eu falei para ele, filho, eu não quero que aconteça com vocês aí o que está acontecendo comigo aqui. Então é melhor interromper agora, antes disso passar para frente. Quando foi agora, falei hoje com ele novamente. Falei, filho, tu está aí? Estou aqui. E como está a igreja? Está uma bênção. Cresceu, está crescendo. Glória a Deus. Eu quero te falar para você que a partir de hoje eu estou contigo de novo, porque um pai nunca pode abandonar um filho. Falei com ele. Um pai nunca abandona um filho. Mesmo que o pai esteja doente, o pai não pode abandonar o filho. É o momento do filho socorrer o pai, não do pai abandonar um filho. Forte isso, né? Não é forte? Falei, estou contigo de novo. Você vê a alegria e honra, irmãos. Ele falou assim para mim, apóstolo, eu não consegui te mandar o dízimo dos dízimos até hoje, Senhor me perdoa, mas está tudo aqui guardadinho, está dentro da minha casa guardado, para enviar para o Senhor. Acontece que para mandar eles estão cobrando 4.000 meticais, é muito dinheiro para a gente dar para o governo, para poder te enviar esse dinheiro. Então eu estou orando a Deus, para Deus dar uma estratégia, para a gente ver o que a gente faz. Eu peguei e liguei para o apóstolo Pedro Medina. Apóstolo, o senhor que recebe tantas coisas de fora, como que funciona? Aí ele passou duas formas, ou PayPal, alguma coisa assim. PayPal, é isso aí. Ou esse aí, ou uma outra sigla que ele me passou. Eu peguei, já enviei para ele. Ele já, não pai, pode deixar, chama de pai, irmãos. Pode deixar que eu já vou ver o que eu faço para te mandar. Eu vou pesquisar para ver. Honra, princípio de honra. Você sabe por quê? Quando eu falei para ele, ele ficou triste. Porque as bênçãos que estão sobre a minha vida, pela obediência dele, foi tudo para cima deles lá. E começou a receber tudo, irmãos. A igreja cresceu, a igreja era pequenininha, começando, a igreja deu um boom. As coisas funcionam assim, é assim que a unção que está na minha vida passou para dele. Unção de prosperar, unção de um monte de coisa, irmãos. Ele estava me falando que ele até conseguiu um crédito no banco lá para comprar uma casa em Moçambique, que é o lugar mais difícil que tem para conseguir crédito no banco. Aí ele falou assim para mim, eu só não consegui o valor que eu queria ainda. Eles me deram um valor, mas não dá para comprar a casa que eu quero. Eu fui e fiz uma oração hoje, liberando sobre a vida dele. Ele vai conseguir. Porque é obediente. Amém, irmãos? Vocês entenderam isso então? A parte de autoridade espiritual? Agora nós vamos falar sobre semeadura. Porque funciona dessa maneira. Primeiro, obediência à autoridade espiritual. Se você não obedecer à autoridade espiritual, não vai funcionar, não adianta. Não adianta. Ah, eu acho que é assim. Não, você não acha, irmãos. Você não acha. Obedece, é melhor. Quem achou, caiu. Saul achou que podia fazer o que o sacerdote tinha que fazer. Quando ele passou a autoridade do sacerdote, ele desceu. Ele era o rei. Tem alguém acima do rei dentro de uma nação? Tem. O profeta, o sacerdote. Foi isso que ele pensou, que não tinha ninguém acima dele. E aí ele caiu. O orgulho entrou no coração, igual entrou no coração
de Adão e Eva no paraíso. Amém? Gálatas 6, versículo 6. Isso aqui é forte. Acharam aí? Eu estou falando tudo isso porque depois você vai fazer a tua oferta. O que você tiver de melhor para ofertar para Deus é hoje, irmãos. É hoje. Logo que eu estava saindo lá de Balneário, o apóstolo Pedro Medina chegou em mim, tirou o relógio dele acho que custa uns 4.000 o relógio dele, original. E veio e pôs no meu braço. Falou, ó, eu vou ofertar para você que Deus mandou. Só que no que ele colocou não serviu, né, pai? Aí ele falou assim, rapaz, eu tô sem o gominho dele. Então esse aqui não é para você, esse aqui é para outra pessoa. Eu tinha 12, eu dei todos embora, só sobrou esse. Eu achei que era para você, mas não, esse não é seu. O próximo dia que você voltar aqui, eu vou estar com outro para te dar para você, que caiba no seu braço. Nem que tiver aqui na loja para comprar. Honra. Princípio de honra. Presta atenção. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Paulo está mandando você fazer o quê? Repartir os seus bens com aquele que te instrui, com o seu sacerdote, com o seu pastor. Vocês estão entendendo? E aquele que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, versículo 7. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Talvez Paulo está falando isso agora, dessa ceifa, por causa do que aconteceu com Safira e Ananias. Ananias e Safira. Porque eles se deixaram escarnecer, venderam a propriedade por um valor e chegou diante dele para entregar o outro valor, retendo parte daquilo para eles. Mas de Deus não se escarnece, porque Deus sabe. E é isso que a palavra está falando, não erreis. Se você acha que Deus não sabe o que você está fazendo, você está escarnecendo. Então não erreis, porque de Deus não se escarnece. Tudo que o homem semear, isso ele também colherá. Porque o que semeia na sua carne, da sua carne ele colherá corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós ceifaremos. Isso é, se nós não morrermos antes, desfalecermos ou nos perdermos por meio do caminho. Então tudo que nós fazemos, de bom ou de ruim, nós iremos colher. E não adianta achar que não, porque de Deus não se escarnece. Amém? Agora olha outro princípio, que é o princípio agora do dízimo. Gênesis 14, 18. Tem uma revelação aqui, irmãos. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Altíssimo. Quando nós fazemos a Santa Ceia do Senhor, o que nós entregamos? O pão e o vinho. E o que o pão significa? O corpo e o vinho. E o que Melquisedeque leva para Abraão? O pão e o vinho, o corpo e o sangue de Cristo. É forte, isso é a revelação. Porque Melquisedeque, ele não teve genealogia. Você não consegue encontrar de quem foi gerado, quem gerou e nem quem, quando morreu, desapareceu simplesmente da Bíblia. É um homem sem genealogia. Mas ele foi lá para levar o corpo e o sangue de Cristo para aquele que ainda estava vivendo na graça, porque Abraão estava na graça, não havia lei ainda. A lei veio depois, a lei é posterior a Abraão, a lei está em Moisés. Consegue compreender isso? E a Bíblia diz que quando ele era sacerdote do Altíssimo e o abençoou. Quando ele traz o pão e vinho, ele abençoou Abraão e diz: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos nas tuas mãos. Aqui nessa passagem, Melquisedeque reconhece em Abraão o sacerdócio. Por que ele reconhece o sacerdócio?
de Abraão? Por quê, irmãos? Consegue me dizer ou não? Não? Porque Deus entregou os inimigos na mão de Abraão. Era uma guerra de tantos 5 reis, eu acho que, se não me falha a memória, contra apenas 300 homens de Abraão. E Abraão foi com apenas 300 pessoas e venceu 5 exércitos. Então Melquisedeque sabia. É 5 ou é 9 reis? 9. Os despojos foram de 5 então. Então é uma coisa, tem 5 aí no meio aí. Então o que acontece? Presta atenção nisso. Melquisedeque enxergou em Abraão a promessa de Deus na vida dele, porque ele sabia que um homem com 300 homens não conseguiria vencer 9 exércitos. Ele só conseguiu vencer os 9 exércitos porque Deus era com ele. Abraão então vai, Melquisedeque vai então, traz o pão, traz o vinho, põe a mão sobre ele e abençoa ele. E fala aqui, ó: e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Ele reconheceu já a paternidade de Abraão aqui. Bendito seja. Compreende? E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Tudo o que, irmãos? Que tudo que é esse? Fala assim comigo: Abraão deu o dízimo de todos os despojos da guerra. Então o tudo que Abraão deu foi do tudo que Deus entregou para ele. Porque a partir do momento que Abraão é abençoado por Melquisedeque, então ele reconhece que quem deu a vitória para ele na guerra foi Deus. Então ele pega o dízimo de todos os despojos, que foi Deus que deu para ele, e fala assim: Senhor, isso aqui é teu, e dá os 10%. Abraão deu os 10% de tudo que Deus deu para ele dos despojos. Porque senão, se não fosse dessa maneira, o cara hoje multimilionário, que tem 2, 3, 50 bilhões, vixe, fui longe, hein? Que tem 2 bilhões na sua conta, se convertesse hoje, ele teria que pegar o dízimo de 2 bilhões e dar. Por isso o quê? Por isso que ele não converte. Mas escuta isso, que isso aqui é profundo. Nós temos que dar o dízimo daquilo que Deus nos dá. Quando você dá o dízimo do que Deus está dando para você, você está reconhecendo que é Deus que está dando. Esse é outro princípio inquebrável, não se quebra. Mas como assim só deu o dízimo dos despojos? Está fácil, irmãos. Abre a tua Bíblia lá no livro de Hebreus 7, versículo de número 1. Já vou te mostrar já. Isso é forte. Isso é forte. Porque Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão separou o dízimo de tudo, entre parênteses, sendo primeiramente por interpretação do seu nome, rei de justiça, e depois rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias e nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, por isso que ele levou o pão e o vinho, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dentre os melhores despojos. Deu o dízimo do quê? Mas não falou que era o dízimo de tudo? Como que agora ele está falando que o dízimo é dos despojos? Vocês estão entendendo? Sim ou não? Versículo de número 4. Considerai, pois, quão grande era este quem? O sacerdote, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Então o tudo que ele deu foi dos despojos. Vamos lá. E os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio, ele tem ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo. Fala assim: eu sou povo. Você é povo.
isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão, ou seria, mesmo que tenham nascido de Abraão, que é da descendência dos judeus, eles têm que devolver o dízimo, certo? Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha promessas. Ele só pôde abençoar Abraão quando Abraão entregou o seu dízimo. Você sabe por quê ou não? Porque isso é um princípio de honra. Quando você dizima, quando você é dizimista, você está reconhecendo a autoridade que está sobre a tua vida. Se você não é dizimista, Deus não quebra princípios. Você vai entrar e ficar fora da cobertura daquele que está sendo abençoado por Deus. Consegue entender agora? Como que funcionam as coisas? Vou explicar de novo. Presta atenção no que eu vou te dizer. Deus não quebra princípios. E o princípio da honra, de você reconhecer um sacerdote, é você dizimando na vida dele, porque isso foi instituído lá atrás no livro de Números capítulo 26, que não dá tempo de falar sobre isso agora, porque senão nós vamos estender aqui. Números 26, pode marcar, Números 26 e ler para você ver o que Deus fala. Deus separa a tribo de Levi, Deus fala para Arão que eles viveriam somente de dízimos e de ofertas, que essa era a herança que Deus estava dando para eles, eram os dízimos e as ofertas, e tudo que fosse ofertado, todas as ofertas, todo tipo de oferta, todo tipo de dízimo era deles. Então quando você leva o dízimo para a tua igreja, você está reconhecendo o sacerdote que está acima de você, e quando você reconhece o sacerdote então tem uma aliança contigo, e o que acontece na vida do sacerdote passa dali para baixo. Foi assim que aconteceu com Abraão, que era Abrão ainda, só depois que Melquisedeque pôs a mão, eu acho que foi mudado o nome dele para Abraão, que significa pai de nações. Então esses são princípios que Deus não quebra. Você é obrigado a dar o dízimo? De jeito nenhum, irmãos, o dízimo é teu, você faz o que você quiser. Só que depois você presta conta para Deus. Tem cobertura da igreja? Não tem como ter, porque Deus não quebra princípio. Deus não vai fazer aquilo que está contra a palavra dele, porque você é mais bonito que o outro. Vamos lá. Ora, sem contradição alguma, presta atenção, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo... Então quando você leva o teu dízimo, você está reconhecendo o seu sacerdote, que ele está acima de você, aí ele que está acima, que é o maior, abençoa o menor. Não é difícil de entender, não entende quem não quer. Não é difícil de entender, irmãos, é a coisa mais simples do mundo, a palavra explicada. Versículo 8, e aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali porém aquele de quem se testifica que vive, e por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que é a tribo de Levi, que recebe dízimos, também pagou o dízimo. Presta atenção, não é devolver não, é pagar, está falando lá, pagou dízimo, que é o dízimo dos dízimos. Então todo sacerdote tem um sacerdote acima dele. Consegue entender sim ou não? Se Abraão já tinha as promessas, Deus já tinha feito as promessas para ele no capítulo 12 de Gênesis: farei de você uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, em ti serão todas benditas todas as famílias da terra, vou te multiplicar, vou te abençoar de todas as maneiras. Deus já não tinha dado? Mas por que não tinha se cumprido ainda? Porque precisava da cobertura de um sacerdote, para ele reconhecer o sacerdote e o sacerdote liberar a bênção sobre ele. É assim que funciona, princípio de mundo espiritual, é assim, se não for assim não funciona, irmãos. Glória a Deus. Vou falar rapidamente sobre os 3 princípios intocáveis, que Deus não quebra nunca. Já começaram até a sair da live já, os que estão assistindo os cultos já começou a vazar. Começa a falar de bênção, é para ficar os que tem que receber mesmo. Deus trabalha dessa maneira. Dízimo. O dízimo é um dos princípios intocáveis, Deus não quebra. Dízimo é dízimo. Se você não dizima, você não reconhece o sacerdote, e acabou, irmãos. E não tem quem muda essa palavra. Você pode perguntar para qualquer pastor, ele vai te falar a mesma coisa.
É princípio, Deus não quebra princípio. Quando dá só metade do dízimo? Ladrão, a Bíblia diz lá no livro de Malaquias 3:8, que roubarás o Senhor teu Deus, sim, e vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. E lá em Apocalipse diz que ladrão vai para onde? Para o inferno. Resume-se em 3 palavras, simples assim: meio ladrão. Eu estou ensinando, irmãos, estou ensinando a palavra, é Bíblia, você está aqui para aprender, amém? Eu até escrevi aqui, ó: entregar o dízimo é devolver a Deus um pouco do muito que Ele nos dá. O dízimo deve ser entregue até do que você recebe como provisão extra. Receber um extra, é o dízimo, você tem que tirar o teu dízimo e devolver. O dízimo é uma ordem divina do céu para a terra. Veio do céu para a terra, não veio da terra para o céu, é do céu para a terra. Abraão não estava na época da lei, ele vivia na graça também. Certo? Porque não existia lei. Se não existe lei, é outro nome, talvez não seja nem graça, mas ele vivia numa época que não tinha lei, era sem lei. Ele tinha que dar alguma coisa para Melquisedeque? Não, mas ele reconheceu o sacerdote, e Deus honrou ele. Depois disso você vê que Sara engravida, e uma série de coisas começa a acontecer na vida dele, começa a prosperar, e foi indo. Qual foi o voto que Jacó fez, quando saiu com uma mão na frente e outra atrás? Que ele roubou a bênção do irmão dele. Chega no meio do deserto, o que ele fala? Eu estou indo para essa terra, nem sei quem é esse povo, mas se o Senhor me levar e me abençoar, e me tirar e me trazer de volta à minha terra, certamente eu te darei o dízimo de tudo que eu consegui lá. E Deus levou e trouxe, e ele deu. E o que Deus fez com Jacó? Tornou ele um dos homens mais ricos do Oriente. Vocês entendem? Levítico 27:30 e versículo 31. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, dos frutos das árvores são do Senhor, são santas ao Senhor. Deus não só fala sobre o dízimo em dinheiro, em espécie, como ele fala até de dízimo de árvores, de frutos, de tudo, de cereais, de tudo. Dízimo, é de tudo. Se é ele que está te dando, você tem que devolver. Porém, se alguém, olha como que é sério, irmãos, olha como que é sério mexer no que é de Deus. Olha isso aqui, como é sério mexer nas coisas que é de Deus. É sério. Se alguém quiser remir uma das partes, ou seria, se alguém resgatar das suas dízimas alguma coisa, ou seria, você está lá com o dízimo para entregar, não entregou, mas precisou pagar a conta de luz, pegou R$100 do dízimo e foi lá e deu para pagar a conta de luz. Você mexeu naquilo que não é teu, porque o dízimo é de Deus. Se alguém quiser remir uma parte dos seus dízimos, acrescentar-lhe-ás a quinta. Ou seria, se a pessoa mexer no dízimo que é de Deus, o valor que ele pegar, ele tem que pôr a quinta parte em cima. Se usou 100, ele tem que colocar mais 20, que é a quinta parte. Então já não é mais 100 que ele tem que devolver, é 120. E se não devolver o 120, ele se torna ladrão do mesmo jeito. Olha a seriedade que é. Como é santo, como que Deus recebe o teu dízimo. Deuteronômio 26:12. Quando acabares de separar todos os dízimos da sua colheita, no terceiro ano, que é o ano dos dízimos, então os dará ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das suas portas e se fartem. Presta atenção, a cada 3 anos, você faz um levantamento de todos os dízimos que você deu. No final do terceiro ano, você tem que tirar o dízimo de todo o dízimo que você já deu e levar ao sacerdote. Aí o sacerdote vai pegar e vai amparar órfãos e viúvas. É isso que a palavra diz. Que chama-se dízimo dos dízimos. Teu, não da igreja, o teu. Então, 2020, você veio, dizimou. 2021, dizimou. 2022. No final de 2022, você tem que ir lá e tirar o dízimo de todos os dízimos que você deu e trazer para que seja levado ao órfão, à viúva e ao estrangeiro que está no meio da congregação. Para você ver como que é santo as coisas de Deus e como que Deus faz as coisas certas. Segundo o princípio inviolável, fala assim para o teu irmão: oferta. A oferta é um tributo voluntário, irmãos, é voluntário. A oferta você dá quanto você quiser.
A oferta, ela abre as portas, é uma fidelidade da terra para o céu. Já não é mais do céu para a terra como é o dízimo, mas da terra para o céu. Por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a de Caim? Porque Deus olha a mesma coisa acontece com a viúva. Ela vai dentro do templo, e a Bíblia diz que de todos que estavam colocando o dízimo do cominho e de todas as hortaliças ali, a maior oferta foi a da viúva, que foi apenas 2 moedas, porque ela pegou de tudo que ela tinha, ela deu o seu tudo, porque Deus olha o coração, Deus não olha valor. De repente um irmão que dá dentro da igreja R$2 é mais abençoado do que aquele que deu 2 milhões. Porque os 2 milhões, ele deu daquilo que sobrava para ele, que nem falta fez. Mas os R$2 era o passe de ônibus para a coitada voltar para casa. Você consegue entender isso? É isso que Deus recebe. É assim como que Deus recebe, é dessa maneira. Toda oferta, para ser aceita, ela precisa estar ligada à obediência e voluntariedade. Sem murmuração, porque Deus não aceita, não aceita oferta com murmuração. 2 Coríntios 9, 6, versículo de 6 a 8, e digo isto, que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância, colhe em abundância. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Todo o poder está na mão de Deus. Quando você traz com alegria, Ele vai fazer aquilo abundar, Ele vai te dar em abundância, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Agora tem algo que desata no mundo espiritual, e isso não tem jeito. Esse não tem jeito, esse desata mesmo as bênçãos, que é o que nós vamos fazer aqui hoje. Não da forma como tem que ser, porque Deus me deu uma direção de fazer um voto. Isso é uma coisa. Mas fala assim para o teu irmão: você precisa. Vocês estão aqui, irmãos? Fala para ele aí que está dormindo já. Eu estou vendo que ele está dormindo. Fala para ele: você precisa ser dizimista e primiciante. Não tem nada que abençoa mais do que as primícias. Não existe. Não existe. Só que as duas coisas andam junto: dízimo e primícia. Por isso que eu falei para você, falar para o teu irmão: a oferta voluntária é voluntária. Você dá quando você tem. Se você quiser dar, você dá. Se não quiser, você não dá. É assim. Mas o dízimo e a primícia não. A primícia, ela abre portas, irmãos. Abre portas, de verdade. De verdade. Tem pessoas aqui na igreja que praticam isso, e Deus tem honrado. Deus tem honrado as pessoas. O Muriel, ele dá primícia. Deus te honra. Você tem sido abençoado? Tem sido abençoado, Juliana? Tem sido abençoado, irmã Neuza? São pessoas que primiciam. Primícia é o que Deus aceita. Primícia. Presta atenção. Todas as pessoas que são primiciadoras são revestidas de honra. Você sabe por quê? Porque ela está honrando o sacerdote. A função das primícias é santificar a tudo. Quando nós somos primiciantes, nós estamos santificando tudo aquilo que nós já demos na presença do Senhor. O dízimo é santificado, a casa é santificada, tudo que você tem é santificado através da tua primícia. Está entendendo, irmãos? Sim ou não? A Bíblia diz que assim como a primícia será toda a sua totalidade. Então vamos lá, vamos ensinar o que é primícias. Romanos 16, 11 diz: e se as primícias são santas, também toda a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Esse é o princípio da primícia, certo? Agora Ezequiel 44, 30. E as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda a oblação, para quem não sabe o que é a oblação, é ato de fazer uma oferta a Deus.
Então, se as primícias, e as primícias de todos os frutos de tudo, e todo o ato de fazer uma oferta a Deus, de tudo, e de todas as suas oblações, serão dos sacerdotes. Então, de quem que é as primícias? Deus levantou para o sacerdote. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. A única maneira da bênção repousar sobre a tua casa é quando você se torna um primiciante. Se você não dá a primícia, você não consegue algo santificado, diz a palavra. Não sou eu, irmãos, é a Bíblia que está dizendo. Eu não estou falando isso porque eu preciso da tua oferta, ou que você oferte na minha vida, ou que você primicie na minha vida. Eu estou falando isso para que você cresça, eu quero ver você crescer. Porque eu já sou abençoado. Até os vizinhos aqui da rua falam isso. Até os vizinhos que não são cristãos falam isso, eles estão vendo Deus na minha vida. Eles sabem que Deus é comigo. Eu não passo necessidade de nada, Deus me dá tudo que eu quero. Deus dá tudo que eu quero, irmãos. Eu tive lá no congresso lá, eu fui lá, irmãos. Eu fui lá, eu fiz uma oferta lá de R$500 lá. Estou falando o valor para vocês, eu fiz, sem ter. Enquanto o pastor Robson estava aqui pedindo para você me ajudar, eu peguei o que eu não tinha, fui lá e dei lá. Aí de repente chega um Pix na minha conta, daqui a pouco chega outro Pix, na hora, foi resultado assim, eu entreguei, joguei lá dentro, chegou, pum, pum, pum. Meu coração não está preso em dinheiro. Levei meu pai comigo, não deixei ele pagar nada. Ele não pagou nada, e eu não tinha, e ele não pagou nada, e foi comigo. Nós abençoamos a vida dele. Honrei, princípio de honra, é meu pai. Se eu não honrar meu pai, eu vou honrar quem? Como é que eu vou honrar Deus? Vocês estão entendendo, irmãos? Honra, Deus começa a enviar de onde não tem para você. É assim. Exatamente, o dízimo não é aceito. É isso aí, é o que o versículo diz. O versículo diz isso. Aquele que só é dizimista, Deus repreende somente o devorador, mas ele não consegue alcançar a santificação do seu dízimo. O versículo que está dizendo, não sou eu não. E as primícias de todos os seus primeiros frutos, de tudo, e toda a sua oblação, de tudo, de todas as suas oblações, serão do sacerdote. Também as primeiras das vossas massas dareis aos sacerdotes, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. A bênção só vai vir através disso. O dízimo, ele está repreendendo o devorador, que é o que fala lá em Malaquias 3:10, e ele fala ainda, faz prova de mim. Certo? Que eu vou derramar uma bênção sem medida sobre a tua vida, mas quando se cumpre as duas coisas, é assim que funciona. Vamos lá, não acabou não. Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, ou seria, com a sua primícia. Primeira parte de todos os teus ganhos. Como é tirada a primícia? Você faz um cálculo dos dias que você trabalhou. Um dia é do sacerdote. Isso é a primícia. Então um exemplo, você trabalhou o mês inteiro, 30 dias. Quanto que deu no total? Deu R$1.000. Divide por 30, quanto que dá? 33? 33. Esse 33, ele é do sacerdote, é a sua primícia. O que você vai fazer? Você vai jogar dentro da urna? Não, você vai trazer aqui no pé do altar, aqui na frente, vai falar assim, está aqui, a minha primícia, eu vou pôr a mão sobre a tua cabeça. Nós vamos mudar o que estava acontecendo, não estava sendo assim para os irmãos, agora vai ser. Vocês vão trazer no altar, e eu vou pôr a mão e vou liberar a bênção. Vocês estão entendendo? Nós vamos mudar. Ah, irmãos, eu tô no óleo, tô no azeite puro, tá fresco, tá descendo. Eu da glória. Vocês estão entendendo? Por quê? Honra ao Senhor com os teus bens. O
quer os teus bens. Não está falando para você vender e dar para ninguém. É para você honrar. Abre a porta da tua casa para alguém ir lá pregar. É isso que ele está falando. Honra com o teu bem. Pega teu carro, traz o irmãozinho na igreja que está a pé. Isso é honrar com os teus bens. Você está honrando. Certo? Aí ele fala: e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Versículo de número 10 para finalizar aqui esse trecho. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Ele fez uma promessa tanto em Ezequiel quanto em Provérbios, que ele vai fazer a partir do momento que você for primiciante. Aí ele vai fazer repousar essa bênção sobre a tua vida. Amém? Para finalizar, agora o último, Malaquias 3,18. E então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite, irmãos? Vocês estão entendendo? Como é importante a primícia? Isso desata no mundo espiritual. Ponha isso no teu coração a partir de hoje. Presta atenção, não é R$33 um exemplo que vai fazer a diferença na tua vida, que vai te deixar você menos pobre, mas pode te deixar mais rico, isso com certeza, porque desata sobre a tua vida as bênçãos e as promessas de Deus, porque Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender das promessas que Ele fez. Então quando nós entramos nos princípios que Ele manda a gente fazer, Deus Ele abençoa. Ou você acha que Deus quer ver você mendigando, comendo o pior da terra, quer ver você passando fome na tua casa? Você acha que é isso que Deus tem para você, irmãos? Que Deus quer isso que você tem servido? Se Deus deu o melhor para Abraão, se Deus deu o melhor para Isaac, deu o melhor para Jacó, deu o melhor para Davi, por que para você Ele não vai te dar o melhor? A diferença está nos princípios. Abraão cumpriu os princípios? Jacó cumpriu? E Isaac? Davi cumpriu os princípios? No final da vida dele, pegou todo o ouro que ele tinha ganhado e deu tudo, falou: você constrói o templo com tudo que eu ganhei, porque eu estou morrendo mesmo, isso aqui para mim não serve de nada. Mas Deus não colocou o melhor na mesa de Davi? Por que você se contenta com pouco? Talvez porque você não tinha conhecimento até hoje, ou talvez porque você tem o teu coração duro para ofertar e primiciar na casa do Senhor. Mas as bênçãos está colocado diante de vós. Eis que hoje eu ponho diante de ti a bênção e a maldição. Escolha a bênção para que viva e seja abençoado. É isso que Deus quer para a tua vida. Deus quer te abençoar, mas se você não quer receber a bênção, Ele não pode te dar algo que você não quer. Quem rejeita a bênção é você. As irmãs não vão mais primiciar na vida da bispa. Eu sou o sacerdote, você vai trazer na minha mão, e eu vou liberar sobre a tua vida, e vai acontecer. Eu não acho, eu estou afirmando, vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai ser abençoado. Vai levantar, irmãos, Deus vai levantar multimilionários aqui no nosso meio. Porque a única maneira da obra dele ser abençoada é você sendo abençoado, criatura. Então Ele vai dar para você trazer o que é dele. Você vai ficar com 90% para você torrar no que você quiser. Só não vai para a casa da luz vermelha, que Deus não está nesse negócio não. Eu vou avisando. Não vai para esses lugares não, que é fria. Se coloca em pé, a equipe de louvor sobe. Você que vai fazer a tua oferta, que trouxe a oferta que eu falei no áudio lá. Sim. Deixa eu falar algo para vocês também, que muito erram nisso aqui, irmãos. Quando você pega um prato de comida, que você dá graças a Deus por ele, você dá graças a Deus com um prato cheio ou com um prato vazio? Hã? Você não pode comer a comida e depois querer agradecer a Deus por aquilo que já comeu. Você pega o prato, levanta e pede as bênçãos para depois você comer, não é? O teu dízimo é a mesma coisa, não sai pagando as contas não, filho. Tira o teu dízimo primeiro, traz aqui junto com a tua primícia, nós vamos santificar diante de Deus, e aquilo que sobrou na tua mão vai multiplicar. É assim que funciona. É tanta coisa que vai... Eu dei um seminário em Guaíra sobre finanças. Foram 7 horas, quase 8 horas de... irmãos, eu parei acho que 30 minutos só para tomar uma água e comer um pedaço de bolo.
falei mais de 7 horas direto sobre finanças, e foi forte, e aquilo mudou a vida deles lá. Deus quer fazer na tua também, mas depende de você. Depende de você. Nós vamos comprar tudo isso aqui, ó. Pode preparar uns 2 milhões aí para nós comprar tudo esse trem. Vai comprar, irmãos. Já está acontecendo. Já não está acontecendo no mundo espiritual, sendo gerado. Amém? E eu vou quebrar tudo isso aqui, ó. Faço tudo de novo. Eu sou doido. Quem anda comigo sabe. Eu sou doido. E você quer que eu te falo quando vai ser? É no meio da pandemia que Deus age. Que aí Ele mostra que Ele é Deus de verdade. É lá no desertão. É assim. Tudo isso aqui foi feito no meio da pandemia, ó. Altar, banheiro, tudo. Deus não deixou faltar nada. Nada. Não faltou nada. Até lanche do Cris Ele trouxe aqui de madrugada para nós comer, que nós estávamos com fome. Estava com fome, 3, 4 e meia da manhã, nós com uma fome ali, trabalhando ali, eu e o outro irmãozinho, de repente chega lá, bate na porta, vem com 3 x-tudo na mão e uma coca. Eu falei, eita glória, Deus maravilhoso.